Fala, rapaziada, trazendo pra vocês mais uma obrinha nova que eu sei que vocês gostam muito. Essa obrinha tá muito boa e quem recomendou ela foi um inscrito, tá? Que inclusive eu criei um canal no Discord exatamente pra isso, pra vocês passarem lá e deixarem recomendações de obra. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Há muito tempo, uma guerra imensa sacudiu o mundo. Ela colocava frente a frente o Cavaleiro da Luz e o Rei Imortal. Lutando ao lado do Cavaleiro, um grupo de amigos enfrentou o Rei Imortal e seus vassalos. Cada golpe trocado carregava o peso de um destino incerto. Tão grandioso foi o combate que até a própria terra tremia. Quando o Cavaleiro da Luz investe com a sua arma pro golpe final, a gente vê que tudo era mentira. Na realidade, é o Prota que tá jogando. Olha como esse safado tá esticado no sofá, parecendo completamente à vontade. Mas de repente, batidas interromperam a calmaria. O homem então se identifica falando que é do departamento de gerenciamento de habilidades e tá procurando por um tal de Han Seong. O Prota, sem muito saco, fala que ele tá ali. É ele mesmo. O Prota recebe instruções bem claras. Ele deve relatar qualquer habilidade que aparecer pro departamento. Fora isso, o homem sai e, mais uma vez, dá bom dia. Fechando a porta, o Prota fala que aquela é a primeira interação dele depois de 6 meses. E graças a Deus ela acabou bem rápido. Pegando um biscoito, ele fala que agora não precisa abrir sua porta por mais 6 meses. O Prota fala meio triste que faz 2 anos que ele não sai de casa. E para piorar a situação, ele ainda tá com o biscoito vencido. Por ele viver tanto tempo em casa, alguns chamavam ele de fraco, até mesmo de patético. Isso quando não xingam ele. Mas enquanto ele reflete sobre isso tudo, uma notícia muito quente aparece na televisão. No noticiário mostrava que os bombeiros estavam em ação. Eles lutavam contra um incêndio no shopping. O causador foi um despertado, que fez isso e simplesmente foi levado para outro mundo. Ouvindo as palavras despertado, memórias inundam a mente do Prota. E talvez você se pergunte o que significa despertado. Mas calma, jovem gafanhoto, eu te explico. Num dia, a humanidade começou a mudar. Poderes misteriosos chamados de habilidade começaram a surgir entre as pessoas, parecendo mesmo um presente. Assim que alguém desperta a habilidade, o seu destino é selado. Em 24 horas, essa pessoa é levada para outro mundo, e a menos que ela cumpra as exigências, ela não volta. Dentre os que partem, poucos voltam. A sobrevivência lá fora é um desafio que esmaga quase todos. Refletindo sobre isso, Han Seong se lembra de um homem. Um homem que cometeu crimes e violações antes de ser levado para outro mundo. Esse mesmo homem marcou um dia sombrio na vida do Prota. Naquele dia trágico, tudo desmoronou para ele. Sua família foi perdida por causa desses crimes, e isso foi há exato 2 anos. Tentar recuperar suas pernas hoje em dia parece um desperdício total. Mesmo treinando sem parar, nada mudava. Nem ele mesmo entende o porquê ainda insiste, já que o resultado nunca vem. Obviamente, o Prota se sente patético com tudo isso, um verdadeiro derrotado. A sua fraqueza o prendia e ele sabia disso. Mas, sinceramente, será que mais coragem faria diferença? Talvez a solução fosse fugir. Qualquer lugar parecia melhor que aquele vazio sufocante. De repente, uma luz corta tudo. Uma mensagem surge diante dele. Ponto de inflexão dimensional conectado. Conectando ao sistema Akasha. Assustado, seu coração dispara. Ele não entende por que despertou uma habilidade única. Mas por quê? Por que agora? Por que dessa forma inesperada? O Prota então fica puto quando descobre a sua habilidade. A habilidade Avatar. Olhando para a tela, o cronômetro começa a contar. Restavam apenas 24 horas até a sua transferência obrigatória. Incrédulo, ele balança a cabeça, pensando que isso só pode ser brincadeira. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o sistema logo avisa que se ele não entrar na zona de transferência a tempo, seria arrastado à força. O Prota então começa a correr em pânico, que infelizmente eu não sei para onde ele tá indo. O que esse miserável vai fazer? Não tem como, se ele fugir, ele vai ser arrastado de todo jeito. A gente descobre que o Prota tá correndo para pegar o máximo de item possível. Isso porque no outro mundo, o tempo corre 10 vezes mais devagar, exigindo 10 anos de sobrevivência para voltar para a Terra. Até o Prota se questiona se ele vai ser capaz de aguentar 10 anos em um lugar diferente e perigoso. Mas será mesmo que o Prota vai conseguir? Sinceramente, eu acho que não. Olhando novamente, o cronômetro marcou 3 minutos, apesar de agora há pouco ele tá marcando 24 horas. Mesmo ofegante, o Prota entra na zona de transferência, todo equipado e determinado. Talvez ele tenha uma chance. Ele então toma fôlego, pisando firme no local indicado. Mas logo em seguida o desespero volta.
como é que ele vai sobreviver nesse outro mundo sem poderes? Ele então começa a se desesperar, porque sem habilidades úteis, sobreviver no outro mundo parece impossível. Mas então ele tem uma ideia. Sim, a sua habilidade Avatar. Ela ainda tá lá, esperando para ser usada. Então ele grita Avatar para ativar a sua magia. E realmente a energia começa a tomar forma na frente dele. Surpreso, ele vê duas versões dele mesmo. Ambos se encaravam, como se fossem reflexos, só que vivo. O Prota então começa a olhar, pensando se é ele mesmo. Será que isso, de fato, é ele? É tão real assim? Enquanto ele prestava atenção, uma dor atinge a sua cabeça. Algo estranho o incomodava, crescendo cada vez mais. Então ele percebe a causa. Ele arregala os olhos e consegue ver entre o Avatar e ele. Ele percebe que essa visão dupla é um motivo do desconforto. Ele pensa que isso não pode ser possível, é muito desconfortável. Mas ele finalmente compreende. É claro que é isso. Ele finalmente percebeu que está compartilhando a sua visão com o Avatar. Mais óbvio, a sua curiosidade é maior, então ele tenta ativar de novo. Mas não dá muito certo. Tentar mover os dois corpos é maluquice. Controlar os dois corpos ao mesmo tempo era impossível. O esforço foi tanto que deixou ele até tonto, quase vomitando. Mas o sistema interrompe seus testes, falando que só faltava 1 minuto para ele ser arrastado para outro mundo caso não tivesse ali dentro. O Prota lamenta sua situação, ele até olha para o Avatar e pergunta o porquê da sua habilidade ser tão inútil. Ele pensa que seria perfeito se alguém pudesse ir no lugar dele. Sim, isso resolveria tudo. Uma substituição simples e prática, não é? Mas espera, por que não um Avatar? Confirmando a sua possibilidade, o sistema reagiu. Alguém havia entrado dentro do círculo e a transferência começou. E óbvio que o Avatar não entrou por livre e espontânea vontade, o Prota empurrou ele. E óbvio, ele também não sabe se realmente vai dar certo. Bom, tudo indicava que estava dando certo, mas não tem jeito, o negócio é esperar. E surpreendentemente, funciona mesmo. Nem ele acreditava que essa ideia maluca daria tanto resultado. O sisteminha confirma, a zona de transferência aceitou o Avatar do Prota. Segundos depois, a transferência para a dimensão externa foi concluída. Chegando nesse novo cenário, ele percebe uma floresta. Mas o Prota não entende o que está acontecendo. Ele não mandou o Avatar? Por que ele foi transferido? Pô, isso é injusto, era pra ter dado certo, ele mandou o Avatar, ué. Não faz sentido isso? O sistema manda mais uma mensagem dizendo que ele pode voltar pra Terra com a opção Retornar, na loja do Karma. O sisteminha também comenta que ele deve acumular Karma durante a sua aventura. Verificando seus status, o Prota vê o óbvio. Seu Karma é 0. Ele fica desconfortável com isso, mas pô, achou o quê? Que ia vir pra esse mundo com 10 Karmas? 100? 1000? Não vai, né? Aliviado, o Prota cai na real. Não é exatamente ele que tá ali. Ainda assim, é seu Avatar. Ele tá lá do outro lado, no seu sofá. Mas ele consegue controlar os dois agora. Mas ele não consegue controlar muito bem. Isso tá causando uma puta dor de cabeça. Então, ele cancela a invocação. E então, a sua mente volta por completo no seu quarto. Mas isso deixou ele muito zonzo, então ele fica prestes a vomitar. Então ele não resiste, ele corre pro banheiro, querendo vomitar. Depois de vomitar e se aliviar, finalmente ele se recupera. E ele, obviamente, está feliz. Ele escapou de uma puta de uma crise. E então ele decide invocar o seu Avatar novamente. E então seu Avatar começa a se materializar na frente dele. Apesar de tudo ter dado certo, o Prota ainda fica pensativo. O que diabos ele vai fazer com uma habilidade tão inútil? O sisteminha aparece de novo, dando parabéns pro Prota por ele ter conseguido voltar e sem usar a loja do Karma. Como recompensa, ele ganhou um portal dimensional liberado, permitindo viagens entre aquele mundo e o mundo dos viajantes. Ele fica surpreso porque recebeu uma notificação. O seu Karma tinha aumentado muito. Fora isso, ele foi o viajante que voltou mais rápido na história. Tempinho depois, o Prota já está analisando seu total de Karma. E é impressionante a quantidade que ele já tem. Ele simplesmente já tá com quase 2 milhões de Karma. Mano, é muito Karma. O cara não fez nada e já tá com 2 milhões. Han reflete que para voltar pra Terra custaria 1 milhão de Karma, fora os 10 anos equivalentes para juntar esse 1 milhão. A história então nos explica que o Karma vem de ações boas e ruins, isso lá no outro mundo, e ela pode ser usada para fortalecer as suas habilidades ou retornar pra Terra. O Protinha se pergunta se isso foi um erro do sistema. E em principal, será que eles vão querer tudo depois? Mas por fim ele relaxa.
Ele não fez nada de propósito, então tanto faz. Ele não pode ser cobrado. No sistema ele percebe que tem algumas opções, mas só a de melhoria de habilidade está disponível. Ele fica curioso e se pergunta o que seria esse tal de melhoria de status. Então aparece na tela que melhorar a estamina aumenta o poder de recuperação e custaria 10.000 de karma. O Prota pensa nesse tal de poder de recuperação. Ele até considera de fato comprar e gastar 10.000 karma. Então, confiante na sua escolha, ele confirma. Mas ele sente algo estranho na sua perna, algo diferente, ele começa a sentir mais ela. E por incrível que pareça, a lesão dele está se curando. Ele lembra que a perna machucada não era só uma lesão, era o tipo fim da sua vida com a família dele. Era um marco de fato. E essa cicatriz que ele ganhou deixou ele preso naquele quarto, isolado por anos. Na verdade, ele ainda tá um pouco, né? Mas agora pelo menos ele viaja entre os mundos. O sistema aparece pra gente mais uma vez, falando que o Prota passou do nível padrão de recuperação. E ele ganha mais uma habilidade, que é a super recuperação, que aumenta ainda mais o seu poder de cura. Mas o tempo passa e a noite cai. O Prota fala que usou alguns karmas para recuperar sua perna, e por incrível que pareça, ela ficou ridiculamente forte. E o melhor de tudo é que ele gastou pouquinho, sobrou muito karma, onde ele pode usar mais vezes para fazer mais coisas. E obviamente o nosso Protinha não perde tempo, ele vai até o sistema e olha algumas habilidades que ele pode melhorar. O ruim é que dessa vez vai custar 300 pontos de karma. Mas ele não perde muito tempo, ele tá com muito mesmo, então ele gasta. Ele se pergunta o que será que vai acontecer quando ele turbinar essa habilidade de avatar. Tempo depois ele tá analisando alguma coisa. Frente a frente com seu avatar, ele fica analisando, percebendo que tá muito gostoso. O pior é que o avatar responde, falando que realmente ele tá com um corpo muito bom. O Prota, obviamente, bem debochado, fala que é muito tempo de dedicação, sabe? Muito esforço. O Protinha agora percebe que ele consegue dividir a sua mente em duas e mexer livremente os personagens. Obviamente, isso abre uma gama de opções que ele pode fazer. O Prota então fala que ganhou uma habilidade nova que turbinou as antigas. Ele parece bem confiante agora. E a habilidade que o Prota ganhou foi a central da mente, que serve para filtrar tudo que ele faz e focar somente no que importa. E o bom é que mesmo que o Avatar se machuque, o Prota não sente nada. Ele tá livre de qualquer doença dimensional ou algo do tipo. Mas o Protinha, começando a olhar pro lado, ele percebe que sua casa tá bem zoada. Mas, fora isso, ele tá curtindo muito a ideia de poder explorar um outro mundo e ficar em casa, bem na vida mansa. Controlar o Avatar pra ele virou tipo um videogame. Enquanto ele tá lá, bem tranquilo, sentado no sofá, ele tá jogando, entre aspas, com o Avatar. Mas, para surpresa de todos, o Prota tem mais um Avatar. Agora eles são 3. Obviamente, o Prota tá com a mesma dúvida que eu. Será que vai ter mais avatares no futuro? Mas afinal, a questão é, ele precisa dar nome para todos eles. Senão, vai dar pane no sistema. É melhor ele resolver isso logo. Só que a gente tem um detalhe, o Prota é horrível para dar nome, e seus clones são a mesma coisa. Eles não gostam e também não sabem fazer isso. Mas o Prota percebe que tem um chá e um ketchup na mesa. Mas não é possível que ele vai usar aquilo ali para dar nome, não, ele não vai fazer isso. Por incrível que pareça, ele faz. Ele batiza um dos avatares de Hans e tem a afinidade de mana, que é o primeiro avatar dele. O outro avatar, obviamente, vira Hans. Mesma coisa que o Hans, só que é focado em força. É, no caso, o segundo avatar do Prota. O Prota fica um pouquinho irritado, porque seus avatares têm atributos fracos. Mas porra, Prota, tu acabou de invocar os caras, tu já quer que os caras venham apelão? Aí também não, né? Mas enfim, o Prota diz que vai começar a missão principal. Parece que tá tudo pronto, eles vão fazer acontecer. Ou não, né? Mas não dá outra, os caras partem pra missão, sem muita enrolação e direto pro objetivo. Só tem um detalhe. O Hans reclama que tá tudo uma zona e eles estão deixando essa zona pra trás, que inclusive quem vai ter que fazer vai ser ele. Ali tem exatamente 1 ano de lixo acumulado, uma sujeira absurda. Mas enquanto Hans limpa, Hans está indo para outro mundo, partindo para começar sua aventura. Infelizmente, Hans vai ter que ficar na Terra limpando o lixo. Enfim, cada um com a sua responsabilidade, né? Um no mundo externo e outro se lascando na vida real. Mas enquanto isso, Hans está saindo. E o bom é que ainda é o Prota, né? Então ele tá zero ansioso. Ele tá conseguindo sair de boa, sem ficar trancado no quarto. Numa calma impressionante.
Isso significa que a central da mente está funcionando bem. O corpo principal do Prota está no quarto, mas mesmo ele saindo, ele consegue ficar de boa. Mas o Prota lembra que Hans provavelmente já está chegando lá no outro mundo. Então é melhor ver como é que ele tá. E de fato, o Prota tá certo, Hans já tá no outro mundo. Só que ele tá meio perdido porque ele não conhece nada ali. Hans percebe que já é noite, só que ele tá meio surpreso por ter parado num lugar tão estranho. Mas nada de ruim pode acontecer, né? Ele tá numa mata, tá numa floresta, bem tranquilo. Não tem como algo de ruim acontecer ali. Só que do nada uma pantera negra surge, dando um susto nele. A pantera ataca pra valer, e ele se liga bem rápido, sacando a sua adaga pra se defender. Ele então bota a faca na frente, tentando se proteger. Mas a pantera não tá pra brincadeira, ela vem com tudo, atacando pra cima dele. Só que o Prota acha aquela cena um pouco nojenta, aquela baba caindo, sabe? Mesmo com a briga feia, ele se sente de boa, sem dor ou medo. De fato, o controle tá funcionando igual como antes. Mas para virar o jogo, o Prota manda uma injeção de mana na faca. A faca fica muito rápida, ela até corta o vento de tão veloz que fica. A pantera cai dura no chão. Infelizmente, ou felizmente, ela foi de Vasco, cheia de ketchup ao redor. E vascaínos, por favor, me perdoem, mas essa é a última vez que eu falo isso, eu prometo. O Prota então se senta no chão. Ele tá moído, tá bem cansado de tudo. Sua faquinha tá até cheia de ketchup, olha lá, provando que o homem realmente trabalhou, viu? O Prota tá bem cansado, ele até pensa que se aparecer outro bicho, vai ser bem difícil de aguentar. Mas ele olha pra frente e percebe que tem um lugar seguro ali. Talvez um alívio no fim do túnel. E sim, rapaziada, ele tá vendo uma vila de longe, situada por rochedos, sabe? Cercada por montanhas e florestas. Mas, aparentemente, parece bem segura. Um homem idoso então aparece, cumprimentando o viajante e dizendo que é o chefe da vila. E o viajante é muito bem-vindo. O chefe da vila expressa sua admiração pelo Prota, já que ele atravessou essa floresta infestada de monstros num horário muito tardio. E o Prota, machucado, pede permissão para ficar uma noite na vila. O chefe da vila diz que não se importa, o Prota pode ficar lá e se hospedar o quanto tempo quiser. O velho então repara no equipamento e na roupa do Prota. Para ele, aquilo ali é bem diferente do que ele está acostumado. Então ele pergunta se o Prota veio de longe. O Prota explica que suas roupas são resultado das suas viagens e das suas aventuras. Mas na verdade a gente sabe que isso é mentira, porque ele acabou de chegar nesse mundo. O chefe da vila fica feliz, porque já faz muito tempo que ele não vê um forasteiro. Então ele chama o Prota para ir para a taverna, tomar alguma coisa. Então o tempo se passa. O Prota até comenta que a vila é bem acolhedora. E já deitado na cama, ele pensa que o dia foi bem divertido. Mas o que o Prota não repara é que já tem um homem ali. Então, o que será que aquele homem quer? Mas a mente do Prota já tá lá no outro mundo. Ele tá bebendo, aproveitando cada momento que ele consegue. Mas, apesar de tudo, o Prota tá com peso na consciência por Hans, que tá trabalhando duro enquanto ele não tá fazendo nada. Ele comenta que Hans tá treinando bastante, e o objetivo é melhorar sua durabilidade. O Prota não sabe quando vai precisar usar Hans, então é bom que ele esteja em bom estado. Então, já que seus clones estão se esforçando bastante, o Prota diz que vai se esforçar para entender o que está acontecendo naquele mundo e nesse. Então ele decide. Ele assumirá o papel de comandante perfeito. Ou melhor, comandante em chefe. Mas algo chama sua atenção e o deixa aflito. Ele se pergunta que sensação estranha é essa que ele está sentindo. O sistema então emite um aviso. Seu avatar foi morto. Todas as características e dados acumulados foram reiniciadas. O Prota se pergunta como é que o Hans, que estava lá na vila, morreu. Ele pensa que a situação só pode ser culpa do velho. Será que o velho colocou alguma coisa na bebida dele? O Prota percebe que vacilou feio em ter confiado demais em um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas. Mas Han começa a se sentir meio estranho, como se algo estivesse incomodando ele. Ele percebe que tem alguma coisa errada rolando. Ele percebe que está se conectando com o Avatar de novo. Parece que ele está voltando para o corpo do Avatar. A cena então muda, e vemos o velho reclamando, falando que achou que o viajante seria mais útil. Mas no fim das contas, ele foi muito sem graça. O velho ficou meio decepcionado, né? Porque tipo, o Prota passou sozinho pela floresta. Então o velho obviamente esperava mais talento dele. Ele tinha criado expectativa alta em cima de alguém que não valia nada. Caraca, essa foi profunda, hein? Bom, o Prota não se tornou nada demais. Só um esqueleto velho de elite. Então, de fato, o protagonista se conectou com o corpo de Hans, mesmo ele já estando morto.
O sistema avisa que o personagem virou um morto-vivo e ainda de brinde ganhou uma habilidade chamada Coração Decomposto. E ele ainda mostra que o Rancha, no caso o Prota, agora é o esqueleto de elite. Nem o Prota esperava por tudo isso. Outra mensagem explica que o Prota de fato virou um morto-vivo, mas a mente dele não foi corrompida por causa da habilidade Mind Hub. Ele está em sã consciência, mesmo sendo um zumbi. O Prota ainda se mantém sem entender o que está acontecendo. Ele está perdido e confuso ali. Ele percebe que em volta tem muita gente zumbificada e se pergunta quem são aquelas pessoas. Os únicos responsáveis por tudo isso só podem ser aqueles bastardos. Será que eles transformaram uma vila inteira em mortos-vivos? Muito do nada, um cara entra na sala. O cara reconhece o Prota, porque ele lembra do Prota estar lá na taverna ontem. Mas na verdade esse rapaz está mesmo pensando quanto tempo ele vai ter que ficar naquela montanha. E se pergunta também quem são aquelas pessoas que ele viu. Pareciam magos negros, mas ele olha pro Prota. Aparentemente tem algo incomodando ele só não sabe exatamente o que. Enquanto esse rapaz analisa o Prota, ele só consegue pensar o porquê que esse cara tá encarando ele. Será que ele tá percebendo que o Prota tá se movendo? Esse cara desconhecido reclama porque o Prota tá ali parado, em vez de estar fazendo alguma coisa. Então ele manda o Prota se levantar e se mexer logo. O protagonista quase infarta, percebendo que era só isso. Ele não tem muita escolha, né? Então ele levanta e vai andando. O estranho é que o Prota sente algo, alguma coisa querendo puxar ele, sabe? Mas ele consegue ignorar e continuar resistindo, tomando suas próprias decisões. Esse homem misterioso reclama que o velho sempre fica mandando ele conferir tudo. Ele acha isso bem chato. O Prota percebe que o que ele está sentindo, ele já sentiu antes. Aquele poder não é desconhecido. Finalmente o homem pega o rumo dele, saindo da sala. O Han questiona mais uma vez aquele poder que está correndo pelo seu corpo. Ele acha que entendeu como esse poder funciona. Talvez por conta da sua ligação com a mana. Ele começa a pensar que talvez consiga controlar outros mortos-vivos. E então, uma semana se passa. E o Prota continua lá, naquele mesmo cativeiro. Só que dessa vez ele tá em cima de um monte de caixa, meio que tentando controlar outro esqueleto. Ou será que isso ali é um psicólogo de zumbi e eu que não tô entendendo? Parece que o Prota tá usando algum tipo de poder diferente. Mas de repente uma luz azul forte sai dos seus olhos. E por mais improvável que pareça, o esqueleto consegue se levantar. Agora sim a brincadeira vai começar de verdade. O esqueleto começa a se mover cada vez mais, se aproximando do Prota. O ruim é que o Prota se sente sobrecarregado. E, em principal, o movimento dos esqueletos está meio desajeitado. O Protinha lamenta sua dificuldade em controlar mais de um morto-vivo de uma vez. Ele questiona se ele é um esqueleto de elite ou não é. Mas algo chama sua atenção. Ele se vê cercado de pequenos roedores, também conhecido como rato. Sem pensar duas vezes, o Prota agarra um deles. O Protinha está reclamando que a semana inteira esses ratos ficaram incomodando ele. O Mano Puro Osso até comenta que, de fato, o rato é rápido, mas dessa vez já era. Ele foi capturado. O Puro Osso, sentado numa caixa, fica na dúvida se o rato consegue substituir um humano. Pô, vale a pena pelo menos tentar, né? De repente o rato solta um pequeno grunhido. Alguma coisa aconteceu com ele. Que isso, rapaz? O Ratonido aparece todo machucado na mão do Prota. Não. Pode esquecer tudo que eu falei. Ratonido tá bem. E agora tá virado no samurai. O Protinha tá animado. Ele declara que seu experimento foi um sucesso. O Prota então dá o nome de Alfred pro rato. No caso, vocês que são mais íntimos podem chamar ele como Ratonildo. Mas ele dá ordem pro rato ir em frente. E o plano é usar o rato como espião. Alfred tá pronto para partir para sua missão. Tempo depois o ratinho tá ali, à distância. O Prota, que provavelmente está acompanhando tudo pela visão do rato, decide esperar para ver o que vai acontecer. Afinal, aquele cara vive reclamando. O homem desconhecido então abre uma porta, e ele se pergunta se do outro lado é mais um depósito de mortos-vivos. O Prota então hesita. Será que vale a pena seguir aquele homem? Mas de repente uma luz púrpura surge. O protagonista se questiona o que diabos que está acontecendo. Han explica que mesmo ele tentando neutralizar suas emoções, ainda sente algo instintivamente, sabe? Ele sente que é perigoso se aproximar. A cena então muda. Aparentemente a gente saiu de lá. Agora vemos dois figurantes conversando. Um pergunta pro outro quando essa parada de amadurecer vai acabar. Eu me pergunto se eles estão falando de amadurecer uma manga, porque eu só imagino isso. Um dos figurantes comenta que ele se sente esgotado toda vez que sai dali. Um dos homens acha engraçado a quantidade de proteção que eles estão colocando naquela vila. Fora isso, quem vai querer invadir aquilo ali? É quase impossível. Então por que eles precisam se esforçar tanto para proteger?
Um deles comenta que viu o pedaço do Rei Mortal, então provavelmente eles devem estar protegendo isso. A cena então volta para Alfred. Aparentemente o Prota tá querendo saber de mais coisa. Mas do nada o Mano Ratinho foi atacado. É, família, o rato se lascou. Ele foi rasgado bem no peito. Lá ele, né? Mas quem atacou o rato começa a chegar perto. E não é que é o safado do velho da vila? Ele se pergunta o que tinha visto, mas percebe que era só um rato mesmo. O velho fica surpreso em perceber que o rato tá cheio de mana escura. Ele se pergunta se a mana escura transformou o rato. O velho, que é cheio de malícia, já sabe que só tem um lugar que tem tanta mana escura. O chefe da vila então pergunta pra Jeff se era ele que estava cuidando do armazém naquele dia. E finalmente a gente descobre qual é o nome desse infeliz, porque ele já apareceu várias vezes e a gente não sabe o nome dele. Mas a câmera nos leva pra Alfred de novo. Ele ali, bem morto, coitado. O motivo de ter mostrado Alfred é bem simples. O Prota tá puto, querendo vingança em nome dele. Mas a cena muda de novo. Eu acho que pelo menos dessa vez, tudo vai ficar calmo. Na verdade não fica, porque o infeliz do Jeff já chega chutando a porta. Ele começa a gritar com todo mundo, mandando todos se alinharem. Ele anda na direção de um esqueleto, xingando ele e mandando ele entrar na fila. Ele então dá um soco na cara do morto-vivo, mandando ele ficar parado direito. Eu não sei não, rapaziada, mas eu acho que esse cara deve ter tomado uma gaia, porque ninguém merece estar estressado tanto assim não. E depois do soco, o infeliz ainda vai debochar do morto-vivo. Ele puxa a criatura pelo cabelo, pelo menos cabelo entre aspas, para entender quem realmente é aquela pessoa. Jeff percebe que aquele cara é o que se rebelou contra ele antes. E para piorar, antes de se tornar zumbi, aquele cara disse, ameaçando Jeff, que se ele tocasse na sua família, não viveria mais. Jeff então, com um olhar bem psicopata, manda o zumbi repetir o que ele disse no passado. Mas agora ele não pode, né? Porque para piorar, Jeff cortou a sua língua. Ele então solta o zumbi, que cai de cara no chão. Jeff começa a caminhar tranquilo, com as suas mãos na cabeça. Ele relembra como era divertido caçar os malditos da vila. Mas infelizmente essa realidade acabou. Agora todos se tornaram zumbis. Enquanto anda, Jeff chuta e despreza uma zumbi que tá ali, falando para aquele zumbi que ele bateu, que pelo menos agora ele tem companhia, já que sua mulher também tá ali. O que Jeff não vê é que o zumbi que ele tanto maltratou tá se movendo e preparando para dar uma mordida nele. Assim que sentiu a mordida, Jeff se jogou no chão, gritando, querendo entender o porquê que aquele zumbi mordeu ele. Ele grita desesperado pro monstro parar, mas o zumbi continua avançando. Antes que ele possa reagir e atirar com a sua magia, a mulher zumbi já agarrou ele por trás, tampando a sua boca. Jeff entra em pânico ao ver o que está diante dele. Agora não é só mais um, é todos os zumbis avançando, cercando e mordendo ele. Jeff está prestes a ser destroçado. É, rapaziada, Jeff já virou história. Mas quem será que armou tudo isso, né? Será que é o safado que tá passando lá no fundo? O Prota diz que isso é só o começo, pela vingança do ratinho. A cena muda completamente. Agora vemos guardas impedindo o Prota de entrar. Ele até tenta insistir, dizendo que seu irmão tá lá dentro da vila. Mas os guardas ignoram, eles não querem saber. Ele não vai entrar. Um dos guardas questiona, o que faz o Prota pensar que um forasteiro entraria ali sem mais nem menos. O chefe da vila percebe a confusão e começa a se aproximar, tentando entender melhor toda a situação. Ele então começa a avaliar o Prota, sem entender muito. Ele fica um pouco curioso. O protagonista então salda o chefe da vila, mas o chefe hesita. Ele tá um pouco confuso, porque como aquilo é possível? Como é possível o rapaz estar ali de novo, sendo que ele matou ele? Vendo que o velho parecia um pouco confuso, o Prota explica que ele acredita que seu irmão gêmeo, Hans, tá dentro da vila. Mas antes do chefe responder, a cena muda. O Protinha agora tá com um puro osso, e em principal ele pensa que é muita vantagem ter 2 corpos. Na verdade, 3, né? Se for contar o principal. Mas graças a Hans, que tá lá fora distraindo o velho, foi fácil demais pro Prota entrar ali. Agora ele tá diante de um cristal, aparentemente um fragmento do Rei Imortal. O Prota confirma pra gente, realmente é um fragmento pertencente ao Rei Imortal. E ele sente até uma energia bem poderosa emanando dele. Ele percebe que o cristal está absorvendo a energia negra dos mortos-vivos ao redor, como se tentasse se completar, sabe? Mas não é só absorção, o cristal parece estar preenchendo um vazio, acumulando poder. Mas o Prota percebe algo a mais. Tudo ali parecia mais forte, e isso porque o lugar anterior era apenas o descarte, para aqueles que tinham potencial, mas não eram nada. Mas o Prota não pensa muito, ele vai e mete a mão no cristal mesmo.
Ele pensa então que não precisa ser fresco para comer. Se é isso que ele tem, então é isso que ele vai consumir. O Prota decide descobrir na prática o que essa comida pode fazer. E então a cena muda de novo. Agora a gente volta para Hens, tentando convencer o chefe da vila a deixar ele entrar. Falando sem parar, e o objetivo, obviamente, é ganhar o máximo de tempo possível. Ele explica que é irmão gêmeo do outro, por isso que eles se parecem tanto. Ele também tenta convencer o velho, dizendo que tem uma conexão entre ele e seu irmão, e por isso que ele sabe que seu irmão tá na vila. O velho até acha interessante, mas é bem difícil de acreditar. De repente, o velho sente algo estranho e começa a gritar, dizendo que algo tá errado. Ele ordena que matem aquele idiota enquanto se transforma e sai voando para ver o que aconteceu. Então os homens entram em posição de combate para enfrentar Hens. Mas quando percebem, ele já deu no pé, ele já não tá mais ali. A cena então volta pro Prota, já no corpo do Puro Osso, que inclusive está sendo bombardeado por pensamentos negativos. Mesmo tentando filtrar pelo núcleo da mente, a intensidade é absurda. Ele se pergunta se alguém conseguiria suportar aquilo sem enlouquecer. Então algo explode. Uma notificação do sistema aparece, dizendo que a entidade atendeu aos requisitos de evolução. Agora vemos o Prota numa versão totalmente diferente. Na verdade não, ele se tornou um esqueleto mais OP, né? Mas sim, ele mudou. Agora ele é um Demilite. Nome estranho, né? Demilite? É tipo um demônio misturado com Lich, seria isso? Mas enfim, é um Demilite. O sistema também avisa que ele adquiriu a habilidade especial Soberania Maligna, que garante a ele infinito conhecimento e talento sobre magia negra. A cena então muda pro lado de fora, e um dos capangas diz que Jeff é um imbecil. E o motivo é porque Jeff não lidou com aquele rato zumbi, e agora causou uma confusão. Alguém então grita pelo cara, que inclusive chama ele de idiota. Então vemos que é seu mestre, dando esporro e gritando com ele. O velho manda ele parar de falar merda e procurar por Jeff, e que os dois verifiquem o fragmento com o máximo de urgência. O homem então confirma e começa a chamar por Jeff, pedindo para que ele verifique o fragmento o mais rápido possível. Ele começa a gritar, perguntando se Jeff tá ouvindo. Mas então ele começa a ver algo brilhando ali. E, meus amigos, eu tenho certeza que aquilo ali não é o Jeff. Como ele não percebeu o perigo, ele continua gritando, perguntando por que Jeff não responde. Mas quando se dá de conta, já é tarde demais. O Pratinha então mostra que mesmo atacando, ele precisa ser educado. Então ele pergunta: "E aí, colega, você tá bem?" Ele, com aquele deboche imenso, diz pro coadjuvante: "Dia lindo, não?" O cara fica surpreso, incapaz de acreditar no que tá acontecendo. Ele não entende como aquela criatura tá falando. Ele então começa a ativar o seu poder, ordenando que aquelas pragas voltem. Ele então lança uma bola de magia em direção ao Prota e aos zumbis. Mas não adiantou nada. Eles conseguem derrubar a porta. Saindo de lá, o Prota diz com sarcasmo que tá faltando muita educação no rapaz. Afinal, ele só perguntou e pediu uma resposta. O Prota então começa a invocar uma magia na sua mão. Na real, ele não sabe o que é aquilo. Ele se pergunta se é por conta da sabedoria maligna. Mas, só de olhar para a magia, ele consegue entender como ela funciona. Então uma grande explosão acontece, fazendo todos no vilarejo perceberem. O Protinha então fala: "Avancem adiante, filhos da noite." Aí é zumbi e esqueleto pra todo lado, eles avançam com tudo. O Prota grita para não deixar nenhum escapar. Ele diz que todos os humanos dali devem ser mortos. A vila então cai num caos. E virou uma bagunça danada. É zumbi e esqueleto pra todo lado. Um esqueleto então cai no pé do Prota e ele se pergunta: mas que porra é essa? E quem tá ali não é ninguém mais ninguém menos que o velhote. Ele então pergunta pro Prota o que ele fez com o fragmento do Rei Mortal. E fora isso, finalmente é revelado o nome dele. Ele se chama Marcos Giocali. O Prota responde dizendo que faz muito tempo que ele e o velho não se veem, né? E óbvio, o velho tem que se lembrar dele, não é possível que ele já esqueceu. Ele continua, explicando com calma, já que Marcos parece não lembrar. Bem, graças ao velho, ele acabou perdendo seu coração. Mas por favor, não se preocupe, ele conseguiu um novo na mansão. O velho então fica furioso com o Prota, e não é só por ele ter pego o fragmento, mas sim por ele ter usado num corpo tão merda. Marcos então começa a invocar seu poder, dizendo com raiva que o Prota vai morrer. Então ele ativa o Dedo da Morte. O Prota então fica frente a frente com aquela magia terrível, sentindo o poder iminente dela. Ele até tenta se esquivar, mas é atingido no braço.
O Prota, meio irônico, fala que, pô, o velho tá de sacanagem. Ele não sabe o que é educação? Pô, enquanto alguém fala, não pode se atacar. O velhote então manda ele calar a porra da boca. Ele investiu muitos recursos naquele fragmento, isso querendo amadurecer ele. Aí vem o Prota e pega. O velho fala que quase alcançou um poder imenso, só que o que ele não esperava é que um esqueleto ia se transformar no Demilite. Então o Coroa ativa sua habilidade Espinho da Escuridão. Analisando a habilidade, o Prota pensa que é interessante. Aquilo ali é como um poder encantado de alto nível para o iniciante. O Prota pergunta pro velho qual é o problema dele ter se tornado um Demilite, porque se não fosse ele pegando aquele fragmento, o velho nunca teria conseguido usar. O velho não entendeu como é que o Prota conseguiu resistir à corrupção, mas ele vai destruir aquele corpo e usar como experimento. O Prota pergunta pro velho se dá pra ele parar de falar os nomes das habilidades e morrer de uma vez, chamando ele de inimigo do Alfred. O velho se pergunta quem diabos é Alfred, afinal o Prota conhece alguém da vila? Mas ele percebe que um ataque tá vindo por trás, e por pouco ele consegue erguer uma barreira para se defender. E finalmente o velho percebe que o Prota tá se acostumando muito rápido com a magia negra. Sem poder perder muito tempo, ele ativa o Pacto da Destruição. A cena então muda e agora a gente consegue ver alguns guerreiros se defendendo do exército do Prota. Mas aparentemente um dos soldados tem sua alma levada. Na verdade eu acho que todos eles foram atingidos por esse poder. E quem fez isso é o velho, tornando todas as almas uma coroa. O velho então coloca a coroa e eu acho que agora a situação vai ficar bem complicada. O Prota percebe quão sujo o velho é de aumentar o seu poder em custo das almas dos próprios membros. O velho tá certo que o seu próximo ataque vai ser o suficiente para destruir o Prota. Mas antes disso, o Prota acerta ele no peito com uma magia. Ele brinca falando que quase dormiu ouvindo o nome das habilidades. Por isso ele deu logo um fim. O velho falha e não ataca. Mas de qualquer forma, graças ao velho, ele pôde aprender muita magia nova. O velho dá suas últimas palavras, dizendo que não imaginaria que ia morrer desse jeito. De fato, é muito ridículo. O Prota então olha para o céu, perguntando se Ratonildo viu isso tudo. Ele fez questão de vingar a sua morte. Descanse em paz, Ratonildo. Sentiremos saudade. Os holofotes são guiados para uma grande mansão, já de noite. Lá vemos uma espécie de santa rezando. Algo deixa a santa surpresa, eu só ainda não entendi o que é. Ela então se levanta para entender o que é que está acontecendo. E pelo visto ela viu o bispo, que inclusive pergunta para ela se ela já terminou a oração. O nome da santa é Santa Riesta, que inclusive pede pro bispo se ele pode contatar o resto das pessoas. O bispo então toma um susto quando a santa fala que detectou sinais de ressurreição do rei imortal. Ele então corre às pressas, dizendo que vai iniciar a reunião imediatamente. A santa se lembra que a última vez que o rei imortal ressuscitou, ele conseguiu afundar o continente. Então ela não pode permitir que isso aconteça de novo. A cena então retorna pro Prota, e lá vemos que ele teve grandes baixas. O Humano por Osso comenta que mesmo assim, basta repor as tropas perdidas. Afinal, essa é a graça de ser um necromante. Usar corpos dos outros para aumentar o seu exército. Mas, por hora, é melhor ele cuidar desse braço. Então ele acha um esqueleto ali, caído bem pertinho. Enquanto rouba o braço do esqueleto, ele comenta que aquele ali parece bom. Então, ativando a super recuperação, o Prota consegue juntar o seu corpo com o braço do esqueleto. Agora, com o braço já recuperado, é hora de recuperar as suas tropas. Chamando por um esqueleto, ele ordena que o mesmo se torne seu subordinado. Enquanto o esqueleto brilha, palavras ecoam no ar. Então assim, o fragmento do rei imortal empresta o seu poder. Então, já começando a dominação, o poder mágico restante daquele corpo é contaminado. Enquanto isso, os fragmentos de pensamentos são removidos. Em meio a essa explosão de poder, o esqueleto subordinado simplesmente quebra. O Prota até fica um pouco surpreso, mas ele percebe que não pegou nem um pouco o jeito da coisa. Mas tempo depois, o Prota já está diante de vários zumbis. Aparentemente o Protinha ficou bom nisso. Olhando para o malandro do velho, ele pensa que agora é a vez de mais um freguês. Mas será que ele deve transformar o corpo do velho morto-vivo com alma para extrair informações? Pensando um pouco, talvez até que valha. O Puro Osso percebe que o velho já não tem mais alma não. Parece que a alma do velho foi extraída artificialmente por um círculo mágico. O Prota comenta que provavelmente isso é obra de uma organização secreta. Já que a operação deles era tão grande, seria meio difícil eles não fazerem algo assim. Mas tudo bem, o Prota ainda consegue usar o corpo do velho.
Então tá decidido. O velho vai ser transformado em um morto-vivo top de linha, com autoconsciência e habilidade de luta. E então o Prota faz a separação. Enquanto ele retira os pensamentos do velho, ele implanta ego. E assim nasce o nosso Mago da Morte, que se levanta e aguarda ordens do seu novo mestre. O Prota fica um pouco surpreso com esse zumbi. Ele não só possui autoconsciência, mas também sabe falar. Então eu acho que ele merece um nome, né? Agora ele será chamado de Malcolm. Antes, Marcos. Agora, Malcolm. Ficou até que combinando. O Prota então ordena que Malcolm responda, e assim ele faz. Porém, ele toma uma porrada no meio da cara. O Prota comenta que Malcolm não tem memórias do passado, mas isso não significa que ele não vai pagar pelos seus crimes. Então, de agora em diante, ele atormentará Malcolm. Reparando bem, o Prota chama Malcolm de novo. Ele percebe que aquele cajado ali parece ser bem legal. Tempo depois, o Prota já aparece com o cajado na mão. Lá se foi a bengala do véi. Mas, olhando para a pilha de zumbis, o Prota percebe algo diferente. Como o nosso Protinha é um cara muito curioso, ele se aproxima para ver o que é aquilo. Ele vê que é o zumbi que matou Jeff. E por ter feito isso, ele até recebe um carinho. O Prota então taca fogo na vila inteira, mas ele também é sentimental, poxa. Ele pede para que o zumbi descanse em paz com a sua família. Os nossos olhos então mudam e agora a gente vê a versão real do Prota, que inclusive tá bem satisfeito com tudo, tá? Ele então decide olhar o celular, e se você tá se perguntando o motivo, é o preço do ouro. O infeliz quer saber quanto tá valendo ouro. O safado sabe a quantidade de ouro que os magos acumularam. Ele decide então dar uma olhada nos espólios e acaba chamando Hans. Porém, na hora de invocar, algo dá errado. Hans tá com a aura muito forte. Assustado, o Prota cancela a invocação. Cancela, 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 cancela. Dessa vez o Prota quase se lascou, mas um pouquinho ele ia de arrasta. A única alternativa que o Prota tem para invocar Hans é melhorando as suas habilidades únicas. Abrindo a loja do Karma, o Prota percebe que ganhou muito mais do que esperava. A última vez que ele olhou, ele tinha um pouco mais de 400 mil. Mas ele também não quer perder muito tempo, ele vai gastar 300 para melhorar a sua habilidade. Agora ele tá upado, a sua força mental excedeu o padrão mais uma vez. Assim, ele adquiriu a habilidade Tranquilidade, que impede a mente de ser influenciada por estímulos externos e protege contra ataques mentais. A cena então se segue e agora o Prota tá pegando algumas sacolas de ouro do saque que ele tinha feito. Mesmo perto de Hans, ele se sente bem. Ao contrário do controle mental, a tranquilidade também pode ser aplicada no corpo principal. Ele se pergunta por que ele sempre consegue as habilidades que precisa. Estranho, né? Por que, né, Prota? Por que será? Mas enfim, depois de refletir um pouco, o safado decide vender o ouro. Ele então vai até o banco com a montanha de sacolas e solicita que depositem na sua conta. Obviamente, os funcionários ficam impressionados com aquela quantidade de ouro. Agora, com tudo feito, o Prota sai de lá sorrindo, sabendo que ele é o rei da farm de ouro. O Prota também fala que ordenou que Hans se escondesse na sua sombra, usando magia maligna. E ainda colocou uma máscara nele, caso precisasse invocá-lo. Hans até tinha perguntado se não tinha máscara melhor para escolher para ele, mas, infelizmente, não tinha. O Prota, então, saindo sorrindo, pensa que se preocupou à toa, mas o que ele não tá vendo é a explosão que tá acontecendo atrás dele. E para piorar, tem um lobisomem vindo na direção dele. O lobisomem comenta que hoje eles tiraram uma sorte grande. Quem ia conseguir imaginar que teria tanto ouro em um lugar tão remoto? Mas eles decidem ir embora logo e depois comemorar. Feito isso, eles começam a correr. Os ladrões param em frente ao Prota, que inclusive tá gritando para que alguém reporte aqueles homens. A história então decide nos explicar que os vilões são aqueles que cometem crimes usando seus poderes de despertado. O Prota sabe que tem vários guardiões que protegem as pessoas, mas não é e nunca foi o caso dele. O lobo então dá um socão na cara do Prota, mandando ele se O Prota, sofrendo, pensa que os guardiões vão rastreá-los, mas eu acho que nem ele acredita nisso. Mas infelizmente o nosso Protinha sabe que ele mesmo não pode fazer nada. Enquanto isso, os vilões estão pensando que tá tudo correndo bem, tudo conforme planejado. Eles ainda têm muito tempo sobrando, já que leva 3 minutos para os guardiões chegarem. Eles só precisam se juntar com a Portal. O safado comenta que a menina tá por perto, mas o que eles não esperavam é que a Portal estaria caída no chão. E enquanto eles tentam acordar a menina, o nosso mano puro osso chega na cena. Hans finalmente aparece atrás deles, e um deles até pergunta quem é aquele guardião. Mas o outro sabe que aquilo ali não é um guardião. Hans sabe que Han Seong não pode fazer nada. Para compensar isso, ele ergue o seu exército de mortos-vivos. Já que um não pode, o outro pode.
Mas finalmente os guardiões estão a caminho. Eles estão correndo desesperados, porque dessa vez eles não podem deixar aqueles bandidos escaparem de novo. Mas quando eles chegam lá, já foi tudo resolvido. Alguém lutou contra os vilões e desapareceu. Os guardas sabem que quem fez isso não pode ter ido muito longe, então começam a buscar. Eles procuram por todos os lados, mas acabam não achando nada. Também isso é estranho, né? Vocês queriam os bandidos e estão perseguindo quem acabou com os bandidos? Não faz nem um pouco de sentido, né? Mas tudo bem. Han já tá na sombra do Prota de novo. Por isso que eles não acharam ninguém. E claramente o nosso Protinha tá bem mais aliviado. Ele até tá falando que dar umas porradas em um safado de vez em quando é bom pra desestressar. E nossos olhares agora vão pra Renz. Ele finalmente chegou. Eu só não sei aonde. Renz pensa que o velho do Malcolm realmente não estava mentindo. Existe uma cidade a leste dali. Essa é a estreia de Renz em outro mundo. Mas tem algo errado aí, hein? Por que essa cidade tá tão vazia? Eles não fazem verificações, nem se importam com estrangeiros. O Prota não tá entendendo muito bem isso aí não, hein? Mas já no centro da cidade, o Prota vê que tem homens ameaçando uma garotinha. Ela até tenta suplicar, mas não adianta muito. O cara diz que se ela não pagar as 2 moedas de prata em 3 dias, eles não terão muita escolha. O Prota pensa que um bandido extorquindo uma jovem é um clichê bem cansativo. Mas o principal é que aquilo ali não tem nada a ver com ele. Mas sem querer ele acaba esbarrando com a menina. A menina, desesperada, começa a pedir desculpa rapidamente. O Prota pergunta se ela conhece bem a cidade. Já que ele precisa de um guia, por que não pegar a menina? Mas a menina é desconfiada, perguntando quem é o Prota. O Prota diz que é o futuro chefe dela. Ele então chama ela para que eles possam discutir os termos do trabalho. Horas depois, a menina já está mostrando para o Prota um alojamento. Ela diz que as acomodações é uma das melhores e a segurança é impecável. Pelo menos isso segundo ela. A história nos conta que o nome da menina é Diana. E ela sobrevive fazendo alguns bicos para cuidar do seu irmãozinho doente. Por incrível que pareça, o nosso Prota tá de bom humor. Tanto bom humor que ele até fala pra garota que assim que ela acordar, ela deve procurar por ele. Mas já deitado, ele pensa que a garota vai ser o guia por 2 moedas de prata por dia. Mesmo achando um pouco que está sendo roubado, ele considera uma boa ação. Mas enfim, ele dá uma respirada profunda e decide dormir. Tempo depois ele se levanta, dizendo que a cama é muito desconfortável. Ele não consegue dormir direito. Mesmo reclamando da cama, ele ouve um espirro de longe. E ele percebe que é a garota, que já tá ali, frente à hospedaria, mesmo sendo de madrugada. Ela deseja de longe uma boa noite pro Prota, e ele fica assustado, percebendo que ela já tá ali. Tempo depois, o Prota chama a garota pra comer, dizendo que ela não precisa chegar tão cedo. Ela não precisa estar ali àquela hora, ela pode chegar depois do almoço. A menina então fica toda feliz e chama ele de Ajusi, que pra quem não sabe, é tio em coreano. Mas o infeliz do Prota é totalmente insensível e diz pra ela, Ajusi é seu pai. A garota então pergunta pro Prota se ele vai querer comer aquele pão. Ele responde que não, que se ela quiser, pode comer. A melequenta agradece, guardando o pãozinho para comer mais tarde. Para quem ainda tá perdido, a gente está numa cidade chamada Azato, uma pequena cidade localizada ao lado oeste do Reino de Itália. Ela até pode parecer uma cidade medieval comum, mas tem algo diferente nela. Esses símbolos estranhos estão por toda parte. O engraçado é que não é feito de tinta, é feito de sangue. A garota então se lembra de ontem. Ele comeu sopa de viado, certo? Pera. O protagonista ficou assustado. Como é que ela sabia disso? A garota comenta que tem um bom olfato. Mas o Prota não quer rodeios e nem enrolações, ele quer entender qual é daqueles emblemas. A garota explica então que aquilo ali é de uma organização chamada Varkulak. Ela é a organização que supervisiona aquelas estradas. Após a garota mencionar a organização, ela simplesmente para. A melequenta sentiu um cheiro familiar. O Prota, que tá meio confuso, pergunta o que há de errado. A garota tá sentindo um cheiro familiar? Qual cheiro é esse? Ela então revela que o cheiro que ela tá sentindo é de pão fresco, que inclusive ele tem que comer, já que ele tá na cidade. O Prota fica assustado com a fome da menina. Ele até pergunta se ela não acabou de comer, mas ela responde que ainda cabe mais. Então eles vão seguindo o cheiro. Chegando lá, a gente vê alguém soltando ketchup. Sem contextualizar a história pra gente, a cena muda. E agora a gente tá uns dias depois. O Prota percebe que a garota nunca foi de se atrasar, então o que será que aconteceu? Mas simplesmente do nada um cara chega pro Prota falando, e aí paizinho? Que, meu Deus, que gíria é essa? Mas enfim, eu vou relevar. O rapaz diz que tá na hora do Prota ter uma conversa séria com ele. E o Prota já sabia que essa hora ia chegar. O Prota então estende a mão cheia de dinheiro, oferecendo pros caras. Aquilo ali pra ele não é nada, né, já que ele tá cheio de dinheiro.
O Prota fala que sabe que é uma quantidade pequena, mas ele espera que isso ajude a manter a ordem pública. Analisando bem, o Prota percebe que o careca tem o mesmo símbolo que fica nas paredes. Hans se lembra que a garota falou que não era para ele nem pensar em se esconder nos becos. Na verdade, seria até melhor ele sair da cidade o mais rápido possível. Um dos ladrões troca um pouco de assunto. Ele pergunta pro careca o porquê que ele capturou uma criança. Ele responde que não sabe o motivo, ele só faz o que mandam. O Prota fica indignado. Na hora ele pensa que eles capturaram a pirralha. Não é possível que esses desgraçados capturaram a Diana. Han então grita, mandando os homens pararem. Ele não queria se envolver, mas... O Prota então diz que ele só quer saber de uma coisa. Mas antes dele falar qualquer coisa, a Diana chama por ele. Mas agora é tarde demais, Protinha. Os caras estão querendo saber o que diabos tu ia falar. Han sabe que vacilou, então para disfarçar ele pergunta pros homens se a quantidade de moeda que ele deu foi o suficiente. Sem muita opção, então ele entrega tudo que tem. Agora, sem nada, ele tá puto, então ele grita com a Diana, perguntando por que a pirralha não apareceu no horário combinado. Só por conta disso ela vai ficar sem comida, porque afinal ele tá sem grana mesmo. A garota então explica que o irmãozinho dela sumiu. Ela também fala que ele se recuperou recentemente e o motivo é a comida que o Prota dava. Mas a garota não consegue encontrar ele em lugar nenhum. O Prota percebe que talvez seja essa a criança que os ladrões estavam falando. A garota se pergunta se foi a Varkulak que pegou seu irmãozinho. Ela ouviu eles falando sobre capturar uma criança. O Prota fala que vai pagar o resgate, ela não precisa se preocupar muito. A Diana entra em choque, coitada. Ela sabe que se realmente eles pegaram seu irmão, o Aaron vai de F. Porque o que eles querem mesmo é sangue e não dinheiro. O Prota se assusta, perguntando como assim sangue? Será que essa cidade é um depósito de vampiros? A cena então muda e vemos um bendito de um vampiro naquela vila. O vampiro pensa que deu um puta do azar. Ele ia pegar o fragmento assim que ele amadurecesse completamente. Ele não sabe ao certo quem roubou o fragmento, mas ele sabe para onde o ladrão foi. Ele vai conseguir pegar e alcançar o ladrão rapidinho. De fundo, Diana nos conta sobre o controle dos vampiros nas organizações. Pois é, todas as organizações são administradas por vampiros, incluindo a Varkulak. Diana diz que tanto ela quanto o irmão tentaram dar seu máximo dia após dia, então é meio difícil de acreditar que aquele ali vai ser seu fim. É sério que eles estão fadados a morrer naquele lugar? Han manda Diana parar e acordar. Se o que ela diz for verdade, eles não têm muito tempo. Han então pergunta aonde pode estar o irmão dela. Ela fica encabulada, perguntando se realmente o Prota vai ajudar ela. Mas não, isso é impossível. Não importa quão forte ele seja, é perigoso demais ir sozinho. Hans diz pra ela não se preocupar, porque ele é especialista em dar lições nesse tipo de cara. Então, na cena seguinte, os bandidos já estão jogando moeda na mesa. Um dos ladrões se pergunta como é que um cobrador tão ruim como ele tem tanto dinheiro assim. E o careca responde, dizendo que roubou de um forasteiro mais cedo. Mas então, o Protinha chega, abalando corações. Um dos caras reconhece o Prota, dizendo que foi ele o rapaz que eles roubaram mais cedo. O homem até se pergunta se o Prota foi ali para doar de novo. O folgado também pergunta se o Prota subornou o guarda lá na frente. Mas mal ele sabe o que de fato aconteceu. Ren diz que não vai perguntar 2 vezes. A criança que ele mencionou antes, aonde tá? O bandido pergunta se o Prota ficou doido. Será que ele realmente sabe com quem que ele tá falando? O Prota não perde tempo, ele agarra o pescoço do cara e espalha molho por toda parte. O Prota diz que sabe exatamente que tipo de lixo eles são. São pessoas que mexem com as outras só para satisfazer a própria ganância. O Prota então grita, chamando eles de lixo. Sem perder muito tempo, o Prota finaliza o primeiro. O careca grita pro Prota, perguntando quem realmente ele é, e se pelo menos ele sabe onde tá. O Prota nem responde, ele simplesmente cai pra cima, pensando que suas habilidades vão ajudar ele a vencer essa luta, já que ele tem a super recuperação e a durabilidade. Hans então chega até os homens, tentando acertar um golpe com a faca, mas um deles acerta uma facada no Prota. Mas o que ele não esperava é que a faca simplesmente não entra. O Prota então dá o golpe mata-cobra e finaliza mais um. Agora só falta o bola de bilhar. A gente percebe que a faca só não entrou porque o Prota tá usando um colete à prova de facas, que inclusive é feito lá na Coreia. O Prota percebe que o careca tá vindo pelas costas, então ele ergue um escudo mágico para se defender. E logo em seguida ele finaliza mais um. De fato ele percebe que foi uma boa ideia trazer vários itens mágicos. Han já finalizou todo mundo, então ele se pergunta se já acabou. Ele trouxe várias ferramentas mágicas, mas não usou nem metade. E então quem diria, mais bandidos chegam. Aí, tá vendo? Agora deu merda, se lascou de novo. O Bokudo, em vez de ficar calado, quer falar, aí a merda que deu.
Os mais velhos já diziam, palavra tem poder. Agora aí, ó, segura. Mas o Prota também não perde muito tempo, ele já começa a contar. 6, 7, 8, 10. Mas depois de respirar fundo, o Prota se pergunta o porquê que tem tantos. Ele já perdeu a conta, ele acabou esquecendo lá no meio da luta. O Prota então chama pelo Fortão e pergunta pra ele aonde tá o garoto que eles capturaram hoje. Mas o bandido fala que não vai entregar tão fácil assim. O Prota vai se arrepender disso. O chefe dele vai chegar e quando ele chegar, ele tem certeza que a vida do Prota vai acabar. Então o Protinha agradece pela informação. De fato, o cara foi bem útil. Ele completa dizendo que o cara deveria mesmo se preocupar com a sua vida. E então ele manda o cara pro outro mundo. E chegando numa sala escura, finalmente tá lá o Aaron. O garoto implora por misericórdia. Mas o Prota diz que ele não precisa ter medo. Ele veio ali a pedido da sua irmã. Aaron pergunta como é que o protagonista conhece a irmã dele. Mas Han diz que vai responder, porém, enquanto sai dali. Mas antes que eles consigam sair, um morcego aparece na janela. Se transformando em um vampiro, o homem pergunta quem ousa tocar na comida do restaurante dele. E claro, né, não podia ser um morcego comum, tinha que ser um bendito de um vampiro. O vampiro pergunta se o Prota é do juramento da ousadia. Ou será que ele é só irmão da criança mesmo? A realidade é que o Prota é só mais um forasteiro que os capangas deles roubaram. E ele só acabou ajudando aquela criança por acaso. O vampiro diz que achou tudo bem sem graça. Ele ainda prefere meninos como refeição. Então o vampiro ativa um poder de sangue. Hans manda a criança correr enquanto ele tenta fazer o mesmo. Mas não dá tempo, os dois são acertados. A porrada foi tanta que o Prota até caiu. Sem poder perder muito tempo, ele levanta. Essa é a chance que eles precisavam, um moleque tem que começar a correr. O vampiro se anima, pensando que antes da refeição principal, isso vai ser um bom aquecimento. Logo em seguida, ele parte para cima do Prota. Han manda o garoto ir. Aconteça o que acontecer, ele não deve voltar. Eu mesmo já sei que esse moleque já estava lá do outro lado, mas não, o infeliz ainda tá ali, não começou nem a correr por quê, meu Deus? Então o vampiro e Hans começam a trocar golpe. O vampiro fica um pouco surpreso, percebendo que o Prota de fato tá aguentando um pouquinho, ele tá segurando. Mas logo em seguida, Hans é atingido e fica sem reação. O Dentuço elogia o corpo de Hans, dizendo que ele é sólido e sua recuperação é impressionante. Essa não é a hora da refeição planejada do vampiro, mas tudo ali parece bem delicioso. O Prota não pode aceitar simplesmente a sua morte e não fazer nada. Vendo que o Prota tá vindo com um soco, o vampiro arranca o seu braço. Ele fala que precisa provar um pouquinho, tirar uma lasquinha, antes de comer de fato. Protinha, a sua resistência acaba aqui. E vou te falar, esse papo de comer tá muito estranho. O Prota percebe que se tem toda essa diferença de força, a única coisa que resta é morrer. Mas ele não vai fazer isso à toa não. Ele vai levar o cara junto. Ele morde um anel mágico. Ativando o poder do anel, o vampiro se assusta. Ele percebe que aquilo é uma ferramenta mágica de fogo. Ele se pergunta se o Prota ficou escondendo aquilo ali o tempo todo. Quando o Prota foi jogado no chão pelo vampiro, ele viu o álcool se espalhando por tudo. Então ele teve essa brilhante ideia. O Prota pensou que poderia virar a situação com isso, atingindo algo como um kamikaze. O vampiro começa a gritar, chamando o Prota de desgraçado. Não é possível que ele tá planejando morrer junto. Ele pergunta se o Prota percebeu que se o fogo grudar no chão, tudo ali vai pelos ares. O vampiro continua gritando, mandando o Prota sair pra lá. Ele até desvia do fogo, mas é surpreendido. Han, ironicamente, lembra o vampiro que antes ele tinha dito que o corpo do Prota era forte e tinha uma boa habilidade de recuperação. Assustado, então o vampiro cai no chão. O Prota pergunta pro vampiro se ele não tá com aquela vontade de comer. Mas e agora? Será que ele tá com vontade de virar a refeição? O vampiro manda o Prota parar. É óbvio que ele não quer morrer. Mas é inútil. O fogo foi tão intenso que a casa continua queimando. Han percebe que ainda tá vivo, mas ele também pensa que ser forte demais às vezes pode ser um problema. Mesmo assim, de qualquer forma, a missão a ajudar a garota zarada foi um sucesso. As crianças até podem estar preocupadas, mas elas estão a salvo. E assim, a casa explode com todo o resto que tinha dentro. O sistema então avisa que o Avatar Hans morreu. O tempo de respawn do Avatar é de 7 dias. Depois de algumas semanas, vemos como a menina de fato se encontra. E graças a Deus ela tá bem. Abriu até uma lojinha de engraxate. É dali que ela consegue tirar o seu sustento. Mas alguém atrás da menina pergunta se ela tá disponível e se pode entrar na fila. A menina até fala que sim, mas o que ela não percebe é quem de fato tá ali. Ela obviamente se empolga percebendo quem de fato é.
e ela corre para abraçar o Prota. Nessa cena, eu permitirei que todos os soldados presentes tenham permissão para chorar, inclusive eu. O Prota fala que a garota se preocupou à toa. Ele por acaso parece alguém que cairia fácil? Mas a gente sabe que isso é mentira. Dessa vez o Avatar realmente morreu. A cena então volta para uma semana atrás, isso no tempo da Terra. Han fala que vai levar uma semana pro Avatar renascer, então provavelmente a Diana vai ficar bem preocupada. Ele se pergunta se deve operar um novo Avatar. Então, a partir de agora, ele terá o Range 2, que tem como característica a aceleração. Então o Prota fala que correu direto pra lá usando o Avatar. Mas ele pensa, será que a menina vai perceber que é outra pessoa? Pra ela nada mudou, ela acha ainda assim que é a mesma pessoa que ela conheceu. E faz muito sentido, porque a essência da alma é a mesma. Diana diz que o Prota não pode estar mais ali. Os vampiros vão procurar por ele, não vão parar enquanto não achar. O Prota fala que ela não precisa se preocupar. Tudo que ele tinha pra resolver, ele já resolveu. Na verdade, ele tá se garantindo no Rei Mortal, que no caso é Hans. Com ele do lado, obviamente ele não vai ter problema nenhum com o vampiro. Logo em seguida, o Prota já tá na hospedagem. Ele percebe que tem que esperar 10 dias para conseguir ativar a transmissão intermediária. Ele achou que ia demorar menos, né? Mas fazer o quê? Puta merda, o morcego que tava do lado de fora entrou, se transformando no vampiro. Assim não deu tempo nem do Prota reagir. Sanguessuga na hora pergunta se o Prota que fez aquilo. O Feioso diz que os rastros que levam dali até a floresta são muito claros. O Protinha não imaginava que os vampiros já teriam descoberto ele. De fato é estranho um forasteiro estar hospedado bem sob a jurisdição do vampiro que foi morto. O Prota percebe que ele só está sendo estrangulado, mas mesmo assim ele não consegue reunir força. E o motivo é que o cara é um monstro. O vampiro diz que não sente a aura de magia negra, nem mesmo o sangue da sua espécie. E o Prota ainda se mantém lá, tentando encontrar forças para revidar. O Prota diz que não sabe o que está acontecendo, muito menos quem que ele está falando. Mas o vampiro parece não acreditar muito nele. O vampiro então crava os dentes no protagonista, para ver se agora ele entende de verdade. Ele diz que vai perguntar de novo, mas dessa vez bem devagar. E agora o Prota não pode mais mentir. O Prota diz que isso é insano, o porquê que isso está acontecendo de novo? E o sisteminha avisa que a raça foi alterada para vampiro. O Feioso vai perguntar de novo, mas antes disso, o sistema avisa que a habilidade linhagem de sangue inferior foi obtida. E a super recuperação foi alterada para regeneração. O demônio então pergunta de novo se o Prota está envolvido com o juramento da ousadia. E o nosso Protinha só consegue sentir essa sensação e pressão que tá vindo. O sangue do Prota tá gritando, falando para ele se render ao vampiro. E sem pensar, ele solta: sim, Lorde Elrica, eu sou apenas um simples viajante. Mas na verdade esse safado tá mentindo, ele consegue ignorar as sensações do sangue. O centro da mente age como um tipo de filtro, filtrando os instintos de submissão do sangue dele. O vampiro se pergunta se ele julgou errado a situação. Mas enfim, por hora, ele só precisa que o Prota siga ele, porque eles precisam verificar uma coisa. O Prota diz que tudo bem, afinal ele também quer descobrir algumas informações. A cena então muda para o quartel-general da filial de Azanto, do clã Varkulak. Todos começam a saudar o Lorde Iraque, dizendo que já faz muito tempo. Os membros do clã se perguntam se o Prota poderia ser um novo sangue inferior do Lorde Iraque. O que se passa na cabeça do Lorde para estar aceitando algo tão baixo assim? E do nada uma doidinha gruda no Prota. Ela diz que depois de muito tempo, um novo sangue inferior chegou. Ela fala que seu nome é Rosilica. E obviamente pergunta qual é o nome do Prota. Mas o Prota só consegue se perguntar quem é essa bêbada. A vampira oferece pro Prota um copo cheio de caldo de tomate, se é que vocês me entendem. Ela diz que aquele ali tá fresquinho. O Prota pensa que precisa beber aquilo, ou ele vai levantar suspeita. E então ele toma. Mesmo filtrando pelo centro da mente, o Prota ainda sente um tesão de vampiro. Se controlar pra ele não fica nada fácil. Só beber aquilo já é perigoso. Então a solução é bloquear o gosto e o cheiro, e então beber. A garota fica toda coradinha vendo o nosso futuro Drácula beber aquele sangue. A garota diz que o Prota não faz muito tipo dela, mas se ele fosse humano, ela já tinha chupado ele todinho. Que isso, menina? Menina estranha. Não pode falar essas coisas esse horário. O Protinho então pergunta pra ela o significado de sangue inferior. E a menina percebe que o Prota não sabe os rankings dos vampiros. Rosilica então explica. Existe aqueles de sangue limpo, como o Lorde Eureka. Eles são a nobreza. E tem os líderes do clã, que são conhecidos como sangue puro. Esses são a realeza. Então existe o sangue santo. Mas esses aí é como uma espécie de fé.
E abaixo de tudo isso ficam os merdas dos sangue inferiores. A conversa é interrompida pelo Lord Yurak. Ele então pede para que todos prestem atenção. O Lorde diz que parece que todos já estão reunidos, então ele vai ser direto ao ponto. Mas enquanto o Lorde explica que os fragmentos do Rei Mortal que o juramento da ousadia tinha estão desaparecidos, nos é apresentado a linda e bela Pirita, que é uma sangue puro. Ai papai, deu até vontade de ser mordido. O Iraque fala que foi confirmado que o último deles foi em direção à cidade, mas em algum momento ele desapareceu sem deixar vestígios. E não liguei pra esse cara que tá aí na tela não, ele é irrelevante, diferente da Pirita. Rosilica fica surpresa quando o Lorde fala que existe a possibilidade dele já ter entrado na cidade. O Proto então explica que alguns magos negros estavam numa vila próxima cultivando o fragmento do Rei Imortal. E é eles que são essa tal galera da ousadia. O Lorde continua dizendo que a partir de hoje, cada um vai investigar minuciosamente a sua área designada e relatar imediatamente se encontrar algo suspeito. A cena então muda e o Proto e a Rosilica já estão nas ruas. Se eles continuarem assim andando durante o dia, suas peles vão queimar. Se expor à luz do sol desse jeito deixa eles fracos, mas até mesmo a Pirita tá procurando, então não tem como, eles vão procurar também. Rosilica fala que é surpreendente que o fragmento tenha desaparecido. Graças a Deus, os deles estão guardados. Então pergunta, os nossos fragmentos? A gente também tem fragmento do Rei Mortal? Rosilica diz que sim, e diz que os magos negros fundiriam as duas peças. O Prota diz que é muita sorte, exatamente agora que provavelmente só deve ter um sangue limpo defendendo tudo. O Prota então agarra a menina, querendo saber onde eles estão. Ela então começa a rir, dizendo que alguém como ela não poderia saber onde está. A cena muda de repente, a gente vê a nossa pirralha comendo um pedaço de carne. Ela tá pensando que talvez saiba onde tá. Realmente, talvez ela saiba onde tá mesmo. Aí a gente vê que o Prota começou a gritar do nada, eu nem sei o motivo do grito. Ah, agora eu entendi. Ele gritou porque a garota disse que sabia onde estavam os fragmentos. A garota diz que de fato sabe, ela só não tem total certeza, mas a probabilidade é muito grande. Cerca de 1 ano atrás, ela trabalhou num período curto na limpeza de uma tumba. Toda sexta-feira, membros da organização Varkulak visitavam a Câmara de Pedra. E toda vez que eles entravam na Câmara de Pedra, havia um cheiro terrível e maligno. O Prota pensa que, de verdade, realmente isso pode valer a pena investigar. Han então se despede e agradece a garota. Ele diz que vai cuidar da investigação sozinho, e eles devem ficar ali, escondidos. Diana então chama pelo Prota. O cheiro de Ren está diferente do normal. Ela conseguiu perceber que o mano está diferente. Não dá pra enganar o nariz dela e o Prota sabe disso. Ele então revela seus dentes pra ela e diz que foi aquilo que aconteceu. O Protinha promete que não vai deixar aquilo afetar ela, e então ela não precisa se preocupar. Diana então chama o Prota de tio e diz pra ele que se ficar difícil, ela diz que não se importa se o Prota quiser beber um pouco do sangue dela. Então, rapaziada, tá decretado. De agora em diante, Diana vai ser filha do Prota. E ponto final. Eu tô decretando e acabou. Ela só pede pro Prota não exagerar. E o Prota fica lá atrás, meio preocupado com ela. Essa garota não pode ser normal. Ele então dá um mata-cobra nela e diz que ela fala demais. Ele então se irrita e manda ela falar logo onde é. E a cena então corta pra um cemitério. Já dentro da catacumba, a gente vê uma voz reclamando. Um vampiro pergunta pra um garoto se ele quer morrer. O sanguessuga diz que o garoto precisa acertar ele só uma vez. Se ele conseguir atacar com aquela espada, mesmo que seja uma vez só, ele ficará em paz. Mas, sinceramente, eu duvido muito disso. O garoto então entra em posição. Sem muita alternativa, ele avança com o que tem. O vampiro prepara o seu poder de sangue. E, obviamente, o garoto fica preso. Ele é surpreendido por cordas de sangue que vêm de todas as direções. A última coisa que ele queria é morrer ali. Ele queria mesmo era poder voltar. Mas, sem chance de sair vivo, o garoto tem todo o seu sangue e sua energia vital sugados. O infeliz do vampiro reclama, dizendo que aquilo ali foi chato pra cacete. Ele então chama pelo seu servo e manda ele limpar aquela sujeira. E em seguida, trazer um mais forte pro próximo sacrifício. O servo responde que sim, e chama o cara de Lord Chapol. Mas quando o servo estava pegando o corpo, ele percebe algo. Vários esqueletos aparecem de repente e começam a partir para cima dele. O vampiro se pergunta como aqueles cadáveres imundos entraram ali. Então ele manda vários dos seus servos limparem aquela sujeira. Os esqueletos avançam para cima dos servos do vampiro e o pau vai começar a quebrar. Mas algo os para antes. Tia Paul pergunta quem é aquele. Em principal, se ele é um necromante do juramento da ousadia. O vampiro, que agora tá fora do ataque do Prota, pergunta como é que ele descobriu aquele lugar. Hans não fala nada, apenas começa a invocar sua magia. Tia Paul percebe que o Prota não é muito de falar, mas ele também não se importa muito com isso.
porque depois que ele arrancar a cabeça do Prota, ele vai falar de todo jeito. Os dois então começam a trocar golpes e a porradaria começa. Os esqueletos então começam a ser destruídos, e o Protinha se sente desafiado com essa afronta. Hans então começa a ativar os seus poderes de necromante. O Prota simplesmente fala: "Vamos ver então", e você tenta. O vampiro se surpreende vendo vários ataques vindo na sua direção. Os seguidores do Lord Iraque já invadiram a parte de fora. E Hans fala que ele entrou primeiro para ajudar o Tia Paul. Tia Paul diz que isso é bom e pede para que o Prota se concentre em ajudá-lo. Ele diz que aquele Demilite é muito forte. Quando ele ia pedir para que o Prota ganhasse tempo suficiente, o Prota dá uma mordida nele. Ele não entende o que está acontecendo e muito menos o porquê aquele sangue está nele. Tia Paul então grita para o Hans perguntando se ele perdeu a cabeça. Hans, tentando ajudar, prende a mão do vampiro. Tia Paul percebe que aquilo ali é magia negra. Será que ele e o Demilite estão juntos? Não, isso não seria possível de acontecer. Tia Paul grita pedindo para ele parar de beber o sangue da própria espécie. Consumir o sangue da própria espécie é um pecado grave que mancha a mente. Manchar a mente? Isso não funciona pro Prota. O sistema avisa que agora o indivíduo herda o sangue e adquire a habilidade Magia de Sangue. E com essa nova habilidade, Hans consegue quebrar essa barreira de sangue. Mas Hans fala que não tem tempo suficiente para isso. Sendo assim, Hans vai esmagá-la. O ataque quebra boa parte da estrutura. O Prota então encontra ali o que ele tanto queria: o segundo fragmento do Rei Mortal. Se você está perguntando quem vai ficar com essa parte, ela também vai ficar com Hans. Ele então coloca o fragmento no peito e libera uma aura muito forte. Que pensamento opressor! Mesmo ele filtrando esses pensamentos negativos com o centro da mente, esse fragmento tem muito disso. O Prota coloca toda a força mental dos clones direto em Hans. E então ele causa uma baita explosão. Os vampiros então se perguntam: será que essa fumaça é... Mas antes, o Iraque chega na batalha e fica de cara, surpreso com o que tá vendo. Sem muita opção, os vampiros começam a atirar na direção de Hans. Eu acho que o Prota nem tenta desviar dos ataques, de tão forte que ele tá. Só uma pequena troca de olhares com Hans já é o suficiente para infartar. O Prota então começa a atacar as criaturas ao redor. O Iraque não consegue nem acreditar no que está diante dele. Nosso querido sistema avisa que a habilidade Regeneração evoluiu para a habilidade especial Imortalidade. Mas calma, que além disso, ele adquiriu a habilidade Conhecimento Proibido. E finalmente o nosso Demilite evoluiu para um fodástico Artilite. O cenário então muda, e vemos alguns cavaleiros surpresos com o que está acontecendo. Eles até se perguntam se é fogo ou algo do tipo. O escudeiro comenta que com certeza aquele lugar é perto da cidade de Azanto. Eles percebem que está caindo uma espécie de brasa, mas é tanta que faz até o escudeiro tossir. O cavaleiro dá ordem de virar os cavalos. Ele vai voltar imediatamente para a catedral. Ele precisa relatar isso tudo para Santa. Isso não é cinzas qualquer. Isso com certeza é um sinal de ressurreição do Rei Imortal. Os vampiros ainda estão lá, sem acreditar no que está acontecendo. Com 2 dos fragmentos do Rei Imortal, a classificação de hierarquia do Prota foi elevada. E sua magia negra aumentou explosivamente. Enquanto a fonte dele não for destruída, ele irá ressuscitar infinitamente. Agora os seus traços são com a sabedoria maligna e o conhecimento proibido. Ele ganhou uma compreensão incondicional da magia negra, fora que ele herdou todos os segredos e conhecimentos. Querendo testar a força dos seus ataques, o Protinha começa. Agora é a vez de Hans revidar. O Iraque está em choque. Ele se pergunta se aquela fumaça é um truque. E se for, qual é o plano? O outro vampiro não liga para a fumaça. Ele sabe que a primeira coisa que eles têm que fazer é sair dali e se reagrupar. Mas não dá tempo, porque uma mão esquelética puxa ele, sem dar ao menos a chance de se defender. Agora o Lorde tá sozinho. Eu acho que aqui é o fim da linha pra ele. E é isso mesmo, ele tá todo perfurado, tá igualzinho o Muzan. O Protinha chega perto e fala que com certeza ele é mais forte que os outros sangue puros. Mas agora ele não é nada, além de uma bolsa de sangue. O vampiro só consegue perguntar como é que o Prota absorveu completamente o fragmento. Como ele conseguiu suportar tanta malícia sozinho. Mas quem responde o vampiro é Hans, perguntando se ele realmente quer saber. Ren diz que o motivo é porque ele nunca tá sozinho. Então ele crava os dentes no vampiro. Como resultado, o vampiro conhece seu mestre em pessoa. O tal do anjo caído, sabe? O sisteminha diz que a entidade atendeu todas as condições para crescer. A habilidade especial Linhagem de Sangue Inferior tá evoluindo para Linhagem de Sangue Puro. É isso mesmo, galerinha. Agora o Prota virou sangue puro. Como esperado, ele pode crescer ainda mais, devorando outros da sua espécie.
O ambiente muda pro lado de fora e a gente vê alguns sobreviventes tentando se reagrupar. Rosilic então diz que se a Pirita estivesse ali com eles, talvez eles não teriam sido derrotados tão fácil. Mas Pirita responde que se até mesmo o Lord Iraque foi derrotado, esses oponentes são muito fortes, não dá pra subestimar. É só reparar a quantidade excessiva de magia nos gestos mortais. O oponente é forte demais. Sem muita escolha, eles decidem partir de volta para a base principal e pedir reforços. Nossa visão então vai para a cidade, e lá a gente vê um doidinho correndo. De tanto correr ele não aguenta mais, então para. Ele xinga esses vampiros idiotas. Eles agiram como se fossem tão poderosos, mas no final foram eliminados. O homem até ia dizer alguma coisa, mas o Protinha já agarrou nele. Hans ficou na cidade para lidar com o restante da Varkulak. E Hans contratou um pequeno grupo de mercenários para deixar a cidade junto com a Diana e seu irmão. O Prota tá lá fazendo um pequeno bife para as crianças. Na hora elas ficam maravilhadas com o prato feito. Mas para mim faltou só uma batatinha e uma coquinha. Aí ficava perfeito. As crianças agradecem, enquanto o Prota pede para que elas comam bastante. Talvez seja porque eles escaparam daquela cidade cheia de perigo. Mas eles parecem bem melhores agora. O Prota pergunta se o tio da garota administra uma loja lá no leste de La Pallis. E a menina responde que sim. A pirralha só diz que não tem certeza se o tio vai receber eles bem. Mas o Prota diz que isso ele resolve. Ele pensa que se realmente não der certo, ele pode simplesmente ajudar com uma grande pensão alimentícia. Sabe, um pé de meia, um Bolsa Família. Sei lá, vocês entenderam, um grande auxílio. Ele percebe que se apegou bastante a eles, até se sente um pouco arrependido de pensar em se separar. Faz tempo que ele não sente esse tipo de emoção por alguém. Então a Melequenta chama pelo Prota. Ela pergunta se ele tá bem, ele tá parecendo que tá com pouca glicose. Ele diz que tá bem e que já encheu bastante a barriga. Em outras palavras, ele comeu vários vampiros que encontrou pela frente. E no mesmo tempo que eles estão lá, Hans está transformando os corpos dos vampiros em mortos-vivos. E o restante dos vampiros, o safado tá mandando para um subespaço, que por sinal é bem conveniente. Ele simplesmente não tem fim. Hans reflete que o conhecimento proibido e a sabedoria maligna têm grande sinergia. Com uma grande pesquisa, talvez ele seja capaz de abrir um subespaço até mesmo na Terra. Hans não percebe, mas tem um ataque prestes a acertar ele. O ataque então pega no meio do Prota, não dando nem tempo dele desviar. A garota vampira diz que não consegue acreditar no que ela tá vendo. O Prota ainda tá vagando pela cidade. Ele realmente subestima eles. A garota é apresentada como Overi Varkulak, e pelo visto ela também é um sangue puro. Overi pergunta se o Prota faz parte do juramento da ousadia. E dessa vez ele confirma, porque toda hora alguém pergunta isso pra ele. Mas a vampira diz que isso é mentira. O esconderijo deles foi atacado por alguém, que inclusive deixou tudo lá uma bagunça. Então provavelmente foi ele que roubou o fragmento do Rei Mortal e fugiu. Mas isso não importa muito. Ela então avança para cima do Hans, dizendo que ele vai morrer de todo jeito. O Puro desvia na última hora, e dessa vez ele não vai deixar esse golpe pegar. O Prota se dividiu no meio pro golpe passar. Essa foi por pouco. A vampira nem entende como é que o golpe passou direto. Hans percebe que um sangue verdadeiro não é um oponente fácil. Indo para trás, ele sente uma barreira mágica. Os melhores feiticeiros do clã dela montaram uma barreira mágica. Então não tem muito para onde ele fugir. Hans pensa que poderia romper se tentasse, mas ainda precisa de mais tempo para se acostumar com esse novo poder. A vampira fala que vai esmagar o crânio dele e extrair o fragmento pessoalmente. Então isso só deixa uma opção. Hans então solta sua frase de efeito. Lembre-se disso. Eu sou Hans do juramento da ousadia. Eu sou a sua morte. Ele diz que pode até recuar, mas ele voltará para acabar com ela. O Protinha sabe que a marca de um vilão é fazer uma saída dramática. Então simplesmente cancela a invocação do seu avatar e some. Os vampiros se perguntam o que ele acabou de dizer. As coisas que deu para entender foram bem ruins. E afinal, como é que ele saiu da barreira? Um ataque pega eles desprevenidos. A vampira percebe que aquilo ali é a flecha sagrada de prata dos paladinos. Um dos feiticeiros chama pela Lorde Overi e diz que eles têm um grande problema. A Ordem do Paladino da Igreja do Deus Supremo. Eles estão cercando a tumba e estão se aproximando. Ela só consegue pensar naquele maldito Lich que botou ela nessa furada. Será que ele permaneceu na cidade para ganhar tempo para isso acontecer? De fato, ele é um bastardo astuto. O cenário então muda e a gente vê o Prota de volta na Terra. O Prota pergunta se Hans está bem e vivo. Hans confirma, dizendo que é como ele falou, cancelar a invocação é quase uma trapaça. Então, quando Hans vai levantar, o vídeo acaba, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de, por favor, comentar e curtir. É isso, sem muita enrolação. Fui!